Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Bate-Papo Chamo Neves. Prazer estar contigo aqui e eu já vou pedir a você que você se inscreva no nosso canal, ok? Dá um like e compartilha também nas suas redes aí, manda para todo mundo. Você sabe que o podcast aqui, Bate-Papo Chamo Neves, a gente tem trago aqui vários conteúdos diferenciados. E hoje não é diferente, ok? Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que vai estar dialogando com a gente, batendo um papo aqui, trazendo bastante informações relevantes. Daqui a pouco a gente vai apresentar ela. Mas você sabe que eu sou o J. Chaves, estou aqui no apoio junto com o Neves. O Neves está aqui hoje juntamente conosco, não é? Porque ele não pode faltar. Aliás, sempre que a gente precisa, chama o Neves. Chama o Neves. Boa noite, Neves. Bom estar contigo aqui em mais um bate-papo. Boa noite, J. Chaves. Muito obrigado. É bom também estar contigo aqui. Mas você sabe que eu fico preocupado com os produtores de evento, os responsáveis por agência de evento, porque eles estão com uma grande dor de cabeça, viu? Porque tá difícil encontrar profissional para fazer evento. E só na Neve Segurança que eles vão encontrar segurança, vão encontrar porteiro, vão encontrar auxiliar de limpeza, bombeiro civil, ambulância e muito mais. Tudo aquilo que você precisa para o seu evento, chama o Neves. Então você já ouviu aí, e a gente, essa noite aqui, tem o prazer de estar aqui com pessoas ilustres. Na verdade, a gente tem trago aqui parceiros, né? Sim. Parceiros que já ao longo dos anos aí trabalham com o Neves, não é? Em eventos. O Neves, ele trabalha em grandes eventos aí, com artistas, fazendo segurança pessoal, segurança de eventos em todos os níveis. Já falamos aqui sobre validação, já falamos aqui sobre segurança pessoal. E hoje nós vamos tratar de um outro assunto bastante interessante. Legal. E eu quero já apresentar uma das nossas convidadas, a convidada principal aqui, que é a Stephanie. A Stephanie. Boa noite, Stephanie. Bom estar aqui contigo neste bate-papo Chamo Neves. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer nesse bate-papo, tirar dúvida, poder conversar, né? Muito bom estar aqui hoje. Muito bom. E também está conosco aqui, hoje ela já passou por aqui, um outro bate-papo, né? Que é a doutora Bianca. Boa noite, Bianca. Boa noite. A Bianca também vai estar aí conosco nesse bate-papo hoje, né? E eu queria apresentar a Stephanie. A Stephanie, para quem não conhece, ela é graduada em enfermagem pela Uninove, também é pós-graduanda em oncologia pediátrica, experiência em pronto-socorro adulto e infantil e também atendimento home care e atualmente enfermeira pediátrica em unidade de internação infantil. Isso não é? mesmo. Muito bom. J. Chaves. E também filha de um grande amigo meu, produtor de evento. Isso. Messias Carvalho, que é um grande produtor de evento. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela e com o esposo dela também. Muito bem. Vocês não estão vendo aqui, mas o esposo da Steph está aqui, que é o Pedro, né? Está acompanhando a gente aqui. E o Messias é um parceiro, de eventos aí. Gente né? boa. Um abraço, Messias, muito bom. E obrigado aqui por compartilhar com a gente. Hoje a gente vai bater um papo aqui, então, com a filhona aí, a Stephanie. E a gente vai falar sobre um assunto interessante que é enfermagem pediátrica, Isso não é? mesmo. Isso, muito bem. Stephanie, vamos já dialogar um pouquinho sobre isso, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência dentro desta área, né? Para a gente iniciar aí e depois a gente vai caminhar aqui, porque eu estava em alguns momentos aqui com a Stephanie, o Neves, e eu tenho algumas dúvidas, principalmente nessa questão pediátrica, porque lidar com criança e etc. tem que ter um tato muito especial. Sim, com né? certeza. E nós, homens, vou dizer para você, a gente é meio atrapalhado para fazer esse tipo de abordagem, né? Nada mais do que enfermeiras, né? Capacitadas mulher, e etc. Preparadas, né? E
Eu tenho certeza que a Stephanie vai trazer um conteúdo muito relevante aí pra gente também e vai junto aí com a Bianca, né? Também aí já tem uma outra, né? Uma outra Já vai uma visão. outra visão também, porque venhamos e convenhamos, né, gente? O pensamento da mulher é muito mais abrangente e aí a gente, né? A gente só aprende. A gente só aprende. Então, nós vamos aprender muito aqui hoje, essa noite. Então, convido você a ficar aqui conosco algum tempinho, 1 horinha só, e tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, já falei demais, deixa eu ouvir agora a Stephanie. Opa! Bom, então eu sou enfermeira, né? Atualmente eu trabalho em internação pediátrica, que é o que a gente conhece popularmente por enfermaria. Trabalho com crianças oncológicas, cardiopatas e pediatria geral, né? Bronquiolites, infecções, neuropatias. E comecei, na verdade, trabalhando com pronto-socorro de SUS, porta aberta, que a gente chama, né? Que é isso que a gente passa mal. Vai para o médico, então fazia atendimento, a gente administrava medicação, recebia paciente de SAMU, dos bombeiros, e aí foi ali que eu comecei a atender as crianças, né? Porque era um pronto-socorro misto. Quando me formei, não queria de jeito nenhum trabalhar com criança, não Sério? gostava. Porque é um Olha só. medo, né? Uhum. Criança é muito sensível, criança já é um ser complexo, saudável, né? Na sua normalidade. Num estado de doença, fica mais complexo ainda. Então, eu falava que eu não queria de jeito nenhum. E aí, no dia a dia do trabalho, acabei tendo que lidar com atender mesmo e criei gosto. Tô aí até hoje. Nossa, interessante que você, então, não era aquilo que Não, você eu queria e corria acabou demais. caminhando agora e se Sim, especializando, inclusive, nessa área. sim. Muito bem. Oncologia sempre quis, desde que comecei a graduação, né? Uhum, Que é o processo de tratamento de câncer. tá. Mas de pediatria mesmo, eu peguei o gosto depois que comecei a trabalhar mesmo, atuando. Uhum. E aí juntei o que eu já queria com o que eu gostei na prática e estamos aí. Muito bom, Stephanie. E deixa eu te perguntar assim, dentro dessa abordagem que vocês fazem, falando de pediatria e nessa ramificação que é mais complexa ainda, no meu modo de ver, porque, assim, lidar com criança já tem que ter um tato especial. Sim, E aí lidar com criança que no processo de câncer e etc., sim. aí é algo mais diferenciado ainda, né? Como que funciona aí, como que a equipe de enfermagem, como que vocês trabalham lida com todas essas situações? Vocês atendem 1, 2, 3, como que é? Me fala um pouquinho mais sobre a equipe de enfermagem aí nessa questão. Bom, a nossa enfermaria hoje, ela tem no total uns 40 leitos. Tá. Cada andar tem 12, 14 leitos, e aí cada um tem sua especialização, né? Então, eu trabalho num local que a gente tem a particularidade de ter pacientes que passam por uma internação de longa permanência. Então, tem um paciente que fica 5, 6 meses internado direto, Uhum. desde o nascimento, que são mais os cardiopatas, né? E os pacientes oncológicos que fazem um tratamento de 1 a 2 anos, tem as suas internações longas, mas geralmente faz segunda a sexta, fica em casa no fim de semana, ou fica 20 dias internado, 1 semana em casa, volta. Então, são internações bem longas, né? E aí, a gente tem que ter muito manejo na questão de não levar para nós as questões particulares, né? Os problemas, as dores dos pacientes, Uhum. e ainda assim tendo a compaixão de entender o processo que o paciente, a família está passando, porque você ficar num ambiente hospitalar por 1 mês é muito difícil, né? É um lugar que você não vê sol, dia e noite é muito parecido, é 24 horas as pessoas ali o tempo todo, porque a gente não para, é medicação, é exame, tudo. E você sai da sua rotina, para tudo, para um processo de doença de uma pessoa vulnerável, que eu não sou mãe, mas acredito que, né, para quem é pai e mãe é uma coisa muito complexa. Então, querendo ou não, acaba sendo uma junção de fatores muito estressante. E aí, pequenas coisas vão causando grandes estresses, né? A gente tem que ter muito manejo nisso para não levar para
pra casa, mas vai levando, assim, né? Você tem alguma coisa que te marcou? Você está falando, porque na verdade eu também já tive a oportunidade de trabalhar em hospital. Aham. E eu tenho algumas coisas que me marcou, tá? Tem Olha, alguma intercorrente, alguma ocorrência dentro do hospital que te marcou? muita coisa marca a gente, né? Eu brinco que cada paciente deixa uma coisinha, assim, um Sim, pedacinho, tal. mas tem É difícil aquela. dizer aquela. Poxa, acho que assim, a virada-chave de eu falei, putz, acho que nasci pra lidar com isso, com pediatria, foi quando eu ainda trabalhava no pronto-socorro. Nós recebemos uma criança em parada respiratória, né? Ele tinha sofrido um afogamento, um acidente doméstico muito trágico. E aí ele chegou parado pra mim. Foi acho que a terceira parada de criança que eu peguei, mas foi a primeira que eu consegui conduzir bem, né? Fazer o atendimento e tal. E essa criança voltou depois de uns 1h20, se eu não me engano. O que é muito. Criança, na verdade, eles começam a ter dano neurológico, né? Começa a ter sequela muito mais rápido do que um adulto. Então era muito, mas na hora ali, na adrenalina, a gente só quer que a criança volte, né? Sim. Então, ali eu falei assim, putz, é isso que eu quero, porque é o atendimento, e aí você sai e falar com a família, poder falar pra família que o filho tá ali. Foi uma coisa que me marcou naquele momento, e aí essa criança saiu do hospital que eu tava, que a gente não tinha UTI pediátrica na época, fez a parte de terapia intensiva em outra instituição e voltou pra nós já perto de ir embora. Quando ele voltou, foi o segundo choque, assim, que marcou, que ele ficou uma criança totalmente neuropata, assim, bem sequelado. Ele veio de um neném que antes do acidente ele já andava, já falava, brincava, para uma criança acamada, que fazia só movimento ocular, só virava o olho, alimentação por sonda. Então veio outra criança. E aí o choque, né? Do que a gente faz ali. Realmente é bem, como que é o pós, o que que a gente entrega para essa família. Isso aí também mexeu muito, mas me fez querer continuar, assim, de dar assistência para dar mais qualidade de vida para essa criança que volta com tanto de sequela que voltou. Acho que foi uma das que mais. Mas E tem muitas aí. eu falo porque, como eu falei, eu já trabalhei em hospital. Nessa Sim, situação sua, que você viveu, naquele momento que você está com a criança ali na sala de intercorrência, se cria uma crise, porque os pais estão lá fora sim. querendo. E quem controla essa crise? Você ou tem alguém? A enfermagem no geral, né? A No equipe de geral. enfermagem, a gente brinca que somos soldados, né? Então tem enfermeira, chefe, né? Que é a responsável pela equipe, tem todos os técnicos auxiliares, a equipe multi, então que entra nesse momento, médico, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, a enfermeira ou o técnico que está na sala já retira os pais daquele cenário. Claro que é um direito dos pais estarem ali próximo, mas por questões de choque mesmo, né? Porque é um processo Muito difícil. muito difícil, é uma imagem difícil mesmo, pesada, assim. Acho que não sei se eu já cheguei a assistir algum filme, alguma novela que mostre como de fato é uma unidade num momento de emergência desse. Então a gente tira os pais daquele momento, alguém da enfermagem ou do apoio de secretário ali do hospital fica com esses pais ao lado. Dependendo do local, já aciona psicologia, o psicólogo acompanha, fica ao lado deles enquanto a gente tá ali na intercorrência. Porque no momento da intercorrência, eu particularmente não vejo mais nada além da criança. A gente desliga totalmente e infelizmente acaba até esquecendo desse pai que tá lá fora. Mas geralmente ele tem o apoio ou de um psicólogo, algum outro enfermeiro que fica com eles ali do lado de fora, prestando apoio, porque geralmente são 40 minutos, 1, 2 e aí vai. E essa questão que ela está colocando, eu creio que fica muito parecido com aquilo que na segurança se faz justamente da crise que você está colocando, Sim, porque assim, entre controlar a crise daquele momento, mas existe no caso dela, ela tem que dar atenção ao
paciente, né? Porque ali o mais Exatamente. importante é o paciente. Como você trabalha também, que o mais importante é conter ali, tratar da segurança, né? E essa me chamou a atenção agora, né? Eu lembrei disso, porque assim, na cabeça da gente que está do lado de fora, você nunca imagina como que é o processo de lidar, Sim. né? Com essa situação, porque não dá, no caso ali, a Stephanie está com uma situação que a preocupação dela tem que ser, por exemplo, com a criança. Então não dá para ela se preocupar com o pai, com a mãe, Não dá. é algo, não é? E que quem está de fora numa situação dessa pode até julgar, trazer um pré-julgamento de que não tá nem aí com o pai, nem com a mãe, etc. Exato. Né? É interessante essa abordagem, né? Porque a gente que está de fora só vê esse outro lado, né? É como nós conversamos outro dia em outra matéria sobre orgânico. Então, eu trabalhava no hospital orgânico. E eu peguei uma situação assim, eu estava voltando do almoço. E naquela época eu trabalhava em 2 serviços. Então, você já volta cansado. E quando eu chego na beira do hospital, na porta do hospital, veio uma professora, uma diretora desesperada com uma criança que estava convulsionando. E aí, ela desesperada e eu não tinha nem acordado direito, me segue. Aí nós corremos para a parte de emergência, eu abro a porta, aí eu já chamo, geralmente ele já fica lá o médico de plantão e fica a enfermeira, né? Ou o enfermeiro. Aí entra para a sala de intercorrência, que é uma sala preparada para aquilo. Ok, até aí, tudo bem. Aí, quem estava lá era a diretora. E era uma criança especial. Então, imagine a crise. Toda uma sensibilidade, né? Aí já começa a Tem um crise. tato ali. Aí chegam os pais. Aí, quando chegou os pais queriam entrar. Não, calma. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura. Por isso que eu falo. Toda a área, tanto na área da saúde, segurança pública, segurança privada, a pessoa tem que ter um controle e saber contornar uma crise. Controle emocional também, né? Psicológico, toda. Sim. E vocês têm essa, com certeza, na formação, e não só na formação, mas também no dia a dia, né? A experiência vai trazendo. Eu acho que a experiência ensina muita coisa, viu? A gente aprende muito uns com os outros. Claro que a graduação, o curso, ele é a base, né? Mas você tá ali com outras pessoas que já viveram, é o ser humano, né? A gente aprende vendo e vivendo. Então, você vai pegando o tato de... o cuidado de não deixar o familiar ver determinada cena, ou pela própria experiência da gente mesma, né? A gente que trabalha com a área da saúde, acho que quando a gente passa por algo com algum familiar nosso, ou pela nossa visão mesmo, a gente começa a perceber coisa que, estando do lado de cá, a Você gente não observa. tem essa visão, o Não cuidado, como algumas coisas que pra gente é simples, pra pessoa que não tá aqui desse lado é importante. Então, não ver o paciente jogado de qualquer jeito, ou não ver aquela cena com sangue, com material bagunçado, tal. Então, essas pequenas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. Pequenos Tanto detalhes. da vida quanto com outras pessoas, né? Muito bem, vamos passar a bola aqui para a doutora Bianca. Pode perguntar. Eu queria entender muita coisa de você, né? Mas principalmente de como você faz o seu controle psicológico, né? Como você fez quando você trabalhava com intensivismo, como é que ficava a sua cabeça, como é que você fazia para chegar em casa, deitar a cabecinha no travesseiro e não pensar nas criancinhas que você atendeu, não só crianças, né? Que naquela época você atendia adultos também, né? Público no geral. Olha, é uma questão bem difícil e eu falo que eu acho que deve ser uma das mais complexas, que a gente brinca no trabalho, né? Que a gente é meio... a enfermagem já vem um pouquinho doida de casa, né? Se escolheu fazer, já não tá muito normal da cabeça. Mas eu particularmente faço terapia, sempre fiz, desde que eu iniciei, já fazia antes de começar a trabalhar no ambiente hospitalar, né? Mas o ambiente hospitalar já pede muito isso. E a gente vai aprendendo com a vivência, assim. Eu acho que a minha visão, pelo que eu vejo das pessoas ao meu redor e por mim mesmo, é mais difícil da gente tomar cuidado para não desumanizar o paciente do que levar tanto para casa.
Porque a rotina é tão cansativa, o fazer é tão corrido, que às vezes a gente esquece que a gente tá lidando com uma pessoa, com o filho de alguém, o irmão de alguém, com o pai de alguém, com uma pessoa que alguém ama. A gente esquece, porque vira... É muito cruel falar isso, né? Mas no inconsciente acaba virando como se fosse um produto. Eu tô lá pra pegar esse copo, limpar e manter ele inteiro. Ponto. Eu esqueço que esse copo é o filho de alguém, é o pai de alguém. Então, acho que o cuidado, as pessoas acham que a gente leva muito, né? Isso acontece muito no começo, nos estágios, mas no dia a dia, ali na correria, o mais difícil mesmo é não fazer o contrário, não perder essa humanização, esse olhar com cuidado, porque senão a gente acaba fazendo só, tipo, não, precisa atender, manter vivo, e é isso. Esqueço os detalhes da humanidade da pessoa, do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode Levar humanizar muito, tanto, exato. porque existe a parte técnica em si, que é justamente a expertise para que tenha o resultado na ponta, né? Tem um livro muito bom, putz, agora me fugiu o nome, mas ele fala da diferença de empatia e compaixão, né? Que a gente fala muito de empatia, que a gente precisa ter empatia, mas no nosso trabalho, acho que até no seu, né? A gente precisa ter compaixão, porque empatia é se colocar no lugar do outro, se colocar na dor do outro. E a compaixão é você compreender a dor do outro. Então, eu não posso me colocar na dor do meu paciente, eu não posso me colocar na dor do familiar do meu paciente, porque aí eu vou estar levando aquilo para mim, isso atrapalha até na minha tomada de decisão. Eu preciso enxergar a dor dele, compreender, olha, eu entendo o que você está passando e agir conforme aquilo dentro do meu limite, para mim não levar aquilo para mim. Porque senão fica até difícil a gente se envolve emocionalmente, não tem jeito, né? Então você está me dizendo que eu não posso, no caso, a enfermeira ela não pode ser empática. Ela tem que ter compaixão. Ela tem que ter compaixão, simplesmente. Mas tem alguma coisa assim que você achou, ou que você teve informação do doutor que não tinha jeito e de repente as coisas mudou? Olha, muito, nossa. Você fala assim de paciente que não tem mais e surpreende pra caramba. Eu já vivi isso. No pronto-socorro era mais difícil, porque o pronto-socorro é aquele atendimento ali, né? Você atende o paciente, então ou ele morre ou ele vai pro andar, vai pra UTI, e a gente não tem mais notícia, é mais difícil. Mas trabalhando em unidade de internação, como a gente acompanha, né, todo o grosso, né, do tratamento, a gente vê muito, nossa, vi muito milagre acontecer. Criança que fez um exame que estava com uma metástase, né, um câncer espalhado, e na semana seguinte fez um ciclo de químio só para não piorar muito, mas não que ia curar. E aí, na semana seguinte, sumiu. Não tem mais, é só o tumor cirúrgico que tinha no começo. Muita coisa, assim, que não explica mesmo. Criança que já com o coração parado, saturando 10%, uma frequência de 20, 30, que para criança já é óbito já, e segura isso por 2 dias, 1 dia, até chegar a determinada pessoa, adulto mesmo, que fica numa condição com sinais vitais totalmente incompatível com a vida, mas permanece vivo ali, reagindo, até chegar o filho que não fala sei lá quanto tempo, para poder falar, oi mãe, tô aqui, e aí essa pessoa descansa. Chave, essas coisas marcam, porque assim, o bate-papo com Neves, aqui a gente não mistura com religião, não tem nada a ver com religião. Certo. Temos a ver aqui com profissão na área de segurança e temos diversos assuntos que nós conversamos no dia a dia. Mas eu me lembro de uma situação, uma moça chamada Clécia, e ela, lá no campanário, o rapaz entrou na contramão, tá? Pegou ela de moto e ela ficou na UTI. E eu tinha acesso à UTI.
E as minhas amigas falavam assim pra mim assim, ó, o médico falou que a pressão da cabeça dela não tá boa e que ela vai morrer, que não sei o que lá. E foi indo, e eu ia lá visitar ela lá, a enfermeira deixava eu entrar dentro da UTI e tal. Bom, resumindo, a minha escala era 12/36, e aí quem trabalha 12/36 não tem mês que você pega 2 folgas, né? Aí eu voltei, todo mundo falou que a Clécia ia morrer. E aí eu peguei a folga. Quando eu voltei, a Clécia já estava no quarto, J. Chave. Não morreu. E passou-se um tempo, tinha um funcionário meu que trabalhava comigo, que morava perto da Clécia. E ele me levou para ir lá conversar com a Clécia. Falei, Clécia, aí eu... milagre, né? Aí milagre não se explica, né? Não se explica. Aí não tem jeito, né? Acho que não precisa nem ser religioso, né? Eu Não. particularmente não sigo nenhuma religião, mas a gente fala que dentro do hospital, se você nunca presenciou nenhum milagre, você tá muito desligado da vida, porque é que muita acontece direto. coisa, muita coisa. Tem, nossa, incontáveis histórias, assim. Muito bom. Gente, a gente tá aqui com a Stephanie, né? E eu queria ir para um segundo momento aqui, Stephanie, porque, na verdade, a gente tem esse de assunto aí de enfermagem, olha, vai ter muita coisa, né? Mas você me falando isso, eu tenho visto uma busca, muita gente se formando, né? Muita gente no mercado e buscando e ser enfermeira e etc. Tal. Me fala um pouquinho mais esse mercado. Esse mercado, ele está saturado? Ele é abrangente? Como que está essa área de trabalho aí de enfermagem de forma geral? Porque para quem está de fora, novamente, né? Você olha e eu fico olhando assim, nossa, mas tem tanta gente fazendo e tal, será que precisa? E como que é e como que está esse mercado de trabalho? Precisa de muito QI para conseguir? Olha, eu Também. acho que precisa de muita... Ai, como que eu vou dizer? Muita determinação, assim, muito foco, né? Em São Paulo, acho que se eu não me engano, não sei porque eu não olhei os dados desse ano, se já tem, né? Mas a última vez que eu vi São Paulo é o estado com mais enfermeiros, onde a gente tem mais enfermeiros por pessoa no Brasil inteiro, né? Nós temos lugares no Brasil que não tem 0,4, 0,6 enfermeiros por pessoa. E em São Paulo a gente tem cerca de 5 enfermeiros por pessoa. Então é o estado que mais forma enfermeiro. Pela nossa metrópole mesmo, né? Por ser uma das grandes capitais. Mas a enfermagem, ela é além do hospitalar, né? Muita gente acha que entra na enfermagem eu vou trabalhar no hospital, vou trabalhar em pediatria, vou ser obstetra, vou trabalhar em gerontologia, mas a enfermagem, ela é muito vasta. Acho que arrisco a dizer que é a profissão da área da saúde mais ampla que temos, né? A gente tem um leque imenso. A pessoa pode se tornar enfermeira, ela pode abrir uma clínica, uma casa de repouso, ela pode abrir uma escola para crianças especiais, focada com criança que tenha necessidade de cuidado, de medicação. Ela pode abrir um consultório. Esse consultório pode ser de estética, esse consultório pode ser de acompanhamento infantil, esse consultório pode ser de obstetrícia. Ela pode vender artigo hospitalar. É assim. Nossa, como é abrangente. Você vê como que a gente tá de... abrangente. Olha como a gente tá de fora. Eu conheço enfermeiro que se formou e abriu empresa de venda de artigo de limpeza hospitalar. Então, vende produto de limpeza para âmbito hospitalar ou para quem tem uma unidade com um paciente dentro de casa, né? Que é aqueles produtos mais fortes. Uma empresa que tem a equipe. Vixe, é muito vasto. Eu tenho uma amiga minha que abriu uma casa de recuperação. E aí então, tem um mercado excelente. Tem o mercado também que aí vai para, como você colocou, né? Que aí para a parte de idosos, né? O assistencial também, etc. Então, você se forma, você tem um leque de opção, assim, absurdamente amplo, absurdamente. Tem pessoal que trabalha com acupuntura, estética, acho que é um dos mercados que ultimamente está mais forte. Muita gente se informa enfermeiro para abrir uma clínica de estética, né?
porque aí faz a aplicação de botox, faz tratamento de pele, tudo, porque a gente tem pós em estomaterapia, né, que é para pele, feridas, etc. Então é um mercado muito, muito, muito amplo. Acho que as pessoas pensam que é enfermeiro, hospital, né? Relaciona. Bem ali só nesse... porque a gente olha aquilo que tá ali no momento, né? Mas eu não sabia dessa abrangência, não. Então, o pessoal aqui que apesar que tem a questão da vocação, né? Também, creio que, pelo que você já colocou no início aí, a gente vai falar algumas coisas mais aqui, mas existe a questão da pessoa ter aquela vocação ali, porque não é para qualquer um, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui um detalhe, gente, vocês vão dar risada agora. Eu não tenho nada a ver com essa profissão, né? Com nada disso, Neves, porque é o seguinte, uma vez eu estava ainda namorando minha esposa, olha só, e ela foi tirar sangue, ela estava numa outra sala, Stephanie, e aí eu vi ela tirando sangue, eu comecei a passar mal e quase desmaiei, tiveram que vir me socorrer. Pode uma coisa dessa, gente? Brincadeira? Gente, chama o Neves! Não. Daí tinha que chamar a Stephanie, né? Mas para vocês verem, eu falei, bom, essa é uma área que nunca eu irei. Porque assim, eu só vi tirando sangue do outro lado e comecei a passar mal. Hoje não, já tô melhor, né? Já tenho duas filhas, já superou esse trauma, etc. Assistiu os partos? Não tive coragem. Eu falei, não vou pagar esse mico de repente, né? Aí, de repente, em vez de tá lá socorrendo a criança nasce e o pai morreu. Mas eu acho que o momento mais difícil para mim, eu tava naquela fazenda lá no Riacho Grande, depois da balsa, sabe aquela fazenda lá? Tá. E aí eu recebi uma ligação que a Bianca estava no hospital. E eu fui. E ela estava com suspeita de meningite. E ela queria eu. Nossa, aí eu tive que... A mãe saiu e eu entrei na sala com ela para poder tirar, para poder fazer a coleta. Aquele dia foi coletar o licor, né? Aí é tenso, hein? Ali o homem chora. Mas tá aí, cheia de saúde, graças a Deus. Bianca. Bianca, eu queria que você tem tem algumas especialidades aí, etc, tal. Eu sei que talvez o papo fique um pouquinho técnico, né? Mas você já fez uma pergunta técnica aí, mas eu queria que você tivesse mais uma abordagem técnica aí dentro daquilo que você vê que a Stephanie faz aí, que é dentro da pediatria, né? Eu já vou perguntar algo da pediatria aqui, mas eu vou passar a bola para a Bianca, que ela vai também desvendar algumas coisas aí. Eu queria saber como é que foi para você essa troca, né, de especialidade, porque você trabalhava com intensivismo, né, era público no geral. Você recebia, assim, pacientes politraumatizados, que já eram casos bem graves, né? Mas hoje você trabalha com oncologia, não é? Sim. Só com crianças. Como que foi essa troca? Porque é um paciente grave também, mas no caso um cuidado paliativo, né? Paliativo sem ser o de cuidados terminais nem sempre foi bem desafiador, assim, né? Porque, como eu disse, quando a gente cuida da criança, a gente cuida também da família, né? Claro que todo paciente, a gente cuida do paciente e tem a família ali de gaiato, porque é todo um cuidado, mas a criança principalmente, né? Sim. A sua relação com a família, ela interfere no atendimento com a criança. Então, a criança não vai confiar em mim se a mãe dele não confiar em mim. Eu preciso primeiro ganhar essa mãe, esse pai, esse familiar, para conseguir ter a abertura da criança e conseguir trabalhar com ele. E vice-versa, não adianta a criança me adorar e os pais não conseguirem, que eu não vou ter
o acompanhamento, que eles são alinhados, né? E no intensivismo, como eu disse, né? O primeiro socorro ali é o politrauma, é o afogamento, você atende, fala um pouco com os pais, né? De, ó, aconteceu isso, 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 ele vai pra lá e acabou. Você não lida com o pós desse susto. Você não lida com o reflexo que esse acidente, que esse problema causou a longo prazo, né? Que vai causar. E aí, na internação, a gente lida com isso. A gente vê família desmanchando, pais se separando, conflitos familiares, porque é um ambiente muito estressante, né? O cansaço, a perca do emprego, a retirada da rotina. Então, é um desafio ficar ali todo dia com a pessoa, né? No intensivismo, você fica com ele 2, 3 semanas e saiu, no caso do pronto-socorro. E ali na internação, a gente fica 2 meses, 3 meses, 5, 1 ano. E aí vai embora, depois volta, depois de 1 ano. Então, a gente tem que... É uma relação ali de... É quase uma família, né? Você vira parte da família. É uma parte remota ali da família. Então, é bem desafiador lidar com isso. Mas a gente vai levando. Essa relação aí do paciente, criança, pai, mãe. A gente sempre está de fora de alguns processos, né? E aí você nunca tem essa abordagem, né, Neves? Profunda, como a Steph está falando. Tem uma coisa, Stephanie, que eu gostaria de abordar contigo. Você citou aí sobre a família, você citou sobre os pais, o filho, né, a criança, que só vai dar atenção mediante essa interação, né? E eu tenho uma dúvida, é o seguinte, nós, adultos, sentimos dores e você pergunta onde está a dor ou como que está a dor, etc, tal, e a gente fala, a gente diz, a gente se comunica, então a gente já sabe mais ou menos como interagir sobre isso. Uma criança, e aí tem as faixas etárias, eu não sei se você lida com uma faixa etária específica Todas ou todas elas, imaginar. desde o neonatal até... Acho que meu paciente mais velho hoje tem 15 anos. 15 anos, tá. Os mais novos dias de nascido. E a minha pergunta era justamente o seguinte, como que você consegue decifrar, né, a questão da dor que essa criança está sentindo? Porque a criança, vamos pensar, vou pegar a primeira fase ali, o neonatal, né, o bebezinho, etc. Ele só chora. Não é? Como que vocês identificam o nível de dor que ele está sentindo? Como que é isso? Bom, na enfermagem a gente tem escalas específicas para isso, né? Então, a gente tem FLAC, NIPS, que são escalas como se fosse checks, tópicos e checks que a gente vai avaliando o paciente como um todo para poder ver o nível dessa dor e se o paciente está com dor. Então, avalio a linguagem corporal, esse neném, ele tá chorando, como que é o choro? É um resmungo? É um choro forte? Eu consigo acalmar ele? Eu não consigo acalmar? Ele tá contraído? Ele tá esticado? Ele se debate? Ou ele só choraminga? Então, tem toda uma linguagem corporal, do 0 até... o adulto que não sabe verbalizar. E em cima dessas abordagens que você consegue identificar o nível, a intensidade dessa dor. Isso. E aí, dependendo da criança, acho que os familiares são muito aliados nisso, né? Porque ninguém mais do que a pessoa que cria aquele indivíduo para saber o jeito dele. Então, a criança, ela tem muito de mudança de comportamento. Tem criança que não refere dor, não fala, fica mais quieto, ou faz uma determinada cara, ou resmunga de tal jeito, essas crianças que não falam, né, que são neuropatas. Então, os pais geralmente sabem e ajudam a gente nesse ponto de, olha, ele tá muito agitado, acho que ele tá com dor. Aí a gente vai, avalia, faz uma medicação e ele de fato acalma. Então, a gente brinca que a família, ela é o nosso principal termômetro, né? Nunca duvida de quando uma mãe, um pai, um familiar fala pra você que tá achando estranho. A gente sempre vai junto. E ter o cuidado também para que a gente não se deixe levar pela ansiedade dessa família, né? Porque às vezes, com o processo doença, você fica com medo, óbvio, é um processo normal, né? Uma pessoa que você ama numa situação de fragilidade. Então, a gente acaba se antecipando. Às vezes, o neném tá resmungando porque tá com fome,
ou porque de fato precisa trocar fralda, e aí não, quero remédio para dor. A gente precisa ter esse parâmetro de, não, vamos avaliar, vamos ver se é uma ansiedade da mãe mesmo, se de fato esse neném tá precisando medicar. A gente vai sempre avaliando um todo, né? A criança e o pessoal ao redor. Em tese, geralmente a mãe, pelo menos dentro daquilo que eu entendo, né? A mãe, ela tem um conhecimento, um tato mais, Sim. né? Com mais riqueza de detalhe, de conhecer a criança, etc, né? Mas, de certa forma, a não ser que a mãe tenha alguma formação, alguma, né? Na área da saúde, a maioria, vamos dizer assim, são leigos. E aí, dentro dessa questão de ser leigo, mas ali está o meu filho, está a minha filha, né? E como que essa interação, justamente, se desse para se aprofundar um pouquinho mais, porque assim, você está cuidando do meu filho, está interagindo com meu filho, com a minha filha ali, fazendo todos os procedimentos, seguindo, por exemplo, na escala de dor aí, os protocolos, né? E etc. Só que eu tô vendo a minha criança agonizando e etc. E aí é aquela pressão natural que a gente vê, etc. Né? Como que é o lidar disso com essa questão, principalmente dentro agora dessa especialidade que você está? Porque você falou do PS, é algo que você trata ali, ok, foi, né? Se tem uma outra enfermidade, uma outra doença, etc, tal, que não é o câncer, né? Também a forma de lidar, eu creio que também é diferente, mas o câncer, eu não sei, mas eu acho que por mais que evoluiu a medicina, por mais que a gente esteja avançado, ainda quando chega na família e fala assim, está com câncer, assusta bastante, né? Assusta, né? Então, eu creio que isso traz uma preocupação maior, e quando a minha filha está, vamos dizer assim, na sua mão, né? Etc. ali, por mais que eu saiba né, que a pessoa tenha, né, especialidade, que é enfermeira aqui, etc. Então, essa abordagem aí, Stephanie, como que é? Como que vocês tratam disso, principalmente nessa condição de uma criança com câncer, né? E o processo que você falou, porque esse processo, para mim, é o mais difícil, hein, Neves? Uma coisa é 15 dias, 10 dias, agora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Acho que o primeiro choque da família vem com o diagnóstico médico, né? O médico fala, geralmente ele explica todo o que é o câncer, o quanto tempo mais ou menos vai ser o tratamento, porque cada paciente reage de um jeito, quais vão ser os processos, então o primeiro impacto ali choca, né? E aí o médico chega, faz a consulta e vai embora. Fica a enfermagem o dia inteiro ali. Isso é importante. Lidando com aquela família que tá digerindo. Geralmente, essa primeira semana, os primeiros dias são mais difíceis mesmo, porque a palavra assusta bastante, né? Mas eu acredito muito que o conhecimento, ele dá muito poder pra gente, muita segurança. Então, conforme vão acontecendo as coisas, a gente vai sempre explicando de uma maneira que os pais consigam entender o que a gente tá fazendo, o porquê a gente tá fazendo. Numa criança que tenha uma dor que a gente não consiga controlar. Olha, a gente já fez isso, isso, isso e isso. A medicação demora tanto tempo pra agir. Vamos dar um banho, vamos fazer uma compressa, vamos tentar distrair e mostrar que a gente tá ali fazendo o que a gente pode, que algumas partes, infelizmente, depende muito do organismo do indivíduo, né? Tá ali junto com esse pai, com essa mãe, para poder mostrar, olha, a gente tá aqui junto, estamos trabalhando juntos para ele melhorar. Então, para que, isso aqui serve para tal coisa, isso aqui serve para tal coisa. Então, o conhecimento ajuda muito e dá muita segurança para eles, né? Eu vejo que quando eles recebem o diagnóstico, eles já começam a ler adoidado sobre o assunto. Mas isso é bom. Assusta, porque sempre que a gente pesquisa, você vai jogar uma dor de cabeça no Google, pronto. É um tumor, é um AVC, e às vezes não é tudo isso, mas eu acho que ele dá muito poder e o conhecimento, ele traz uma segurança pra gente de saber o que tá acontecendo, saber os processos, o que vai acontecer agora, o porquê vai acontecer agora. Então, o desconhecido é muito assustador, né?
Conforme vai passando o tempo, a gente vai conseguindo alinhar e aí a gente traz essa família pra gente, pra poder trabalhar o tratamento e a resiliência deles pra depois, né? Porque o tratamento do câncer, ele é como se fosse uma montanha-russa, né? Então, a criança, ela tá ruim, ela decai bastante, mas depois ela tende a subir. E aí, a subida depende muito desse tratamento. O atendimento desse tratamento, ele é primordial não só para a cura do paciente, mas para a questão psicológica mesmo, da família e da criança, se ele vai cair de novo ou se ele vai manter numa linha reta, porque o paciente pode sair com uma criança, de 5 anos, curado, morrendo de medo da vida, morrendo de medo de tudo, trancar aquela criança e não querer viver, e aquele pânico, acho que a nossa cabeça é a nossa pior tortura, né? E aí levar isso pro resto da vida e causar vários problemas psicológicos mesmo para essa família, ou sair dessa criança curada com 5 anos e ver que tem uma vida normal pela frente, dentro das limitações dela, dentro dos acompanhamentos que vai fazer por muito tempo, e conseguir pensar que, olha, passamos por essa etapa, superamos. Acho que o atendimento, no geral, da equipe de enfermagem principalmente, mas da equipe multi, físio, TO, médico, a maneira que a gente trata essa família, essa criança, vai ser primordial pro depois, né? Porque, graças a Deus, o nosso índice no geral, né? Crianças não têm câncer. Quando tem, elas têm um bom prognóstico de cura. Então, isso é bom. Na maioria das vezes. É que hoje nós temos mais informação do que antigamente, né? Eu já tive pessoas da minha família que, infelizmente, partiu com câncer, né? A primeira situação, a gente não tinha informação. Teve um desencontro, foi para um médico, ficou internado, os médicos não sabiam o que tinha, levou mais ou menos 90 dias para descobrir que tinha um câncer. O outro já descobriu com 2 dias, e aí foi tratando e não sofreu. Não sofreu. Ele não sofreu. Entendeu? Um sofreu, o outro não sofreu. Mas hoje a gente percebe que tem mais informação. Além de informação, J. Chaves, a gente percebe que as pessoas estão, tanto a enfermagem como o médico, estão mais preparados para nos orientar. Antes culturalmente, hoje a gente nem fala paciente mais, né? É um vício um pouco da linguagem. Hoje, até no SUS, né, o paciente, ele é nosso cliente. Então, não é mais paciente. Agora já me identifiquei mais. Paciente, não, mas tem que esperar. Não, é do jeito que a gente... Não é assim. Hoje, a gente evoluiu no sentido de atendimento humanizado, de atender esse indivíduo como uma pessoa única na humanidade, uma realidade única, que tem sua religião, que tem sua família, tem seus costumes. E isso interfere no tratamento como um todo, né? Uma pessoa que faz um tratamento de leucemia, né? Que é aquele câncer do sangue, chulamente dito. Que é testemunha de Jeová, vai levar de uma maneira diferente de uma pessoa que não é. E isso é importante para ele. Não adianta eu passar por cima e falar, não, você vai receber essa transfusão de sangue. Não adianta. É o que ele acredita, é a religião dele, e isso faz parte para que ele se fortaleça para lidar com a doença. Então, hoje a gente já está mais preparado, desde a graduação, a receber essas pessoas e orientar e atender elas de uma maneira mais de acolhimento do que de você tá aqui porque precisa, então você vai fazer do jeito que eu quero, né? Antes era... Eu queria Muito bem. falar. Eu ia dar uma pausa. Pode ser? Eu ia não, já dei, né? Já dei a pausa. Eu só queria, porque a gente tem ali 10 minutos, 12 minutos mais ou menos, né? Só para a gente ver se você tem alguma coisa que você quer que aborde mais, com mais profundidade, ou etc, tal. Se tá bom assim, se tá, tá bom. Eu quero fazer uma pergunta que não tá no tema, mas é baseado... Não, o tema é a gente, né? E já para fechar. Isso. Então tá, já volta aí no Neves já.
Talvez essa pergunta não esteja no tema, mas é uma coisa que me incomoda porque a minha família, ou ela ou melhor, vamos colocar assim, a parte da minha família vem toda da saúde, tá? Nós temos lá segurança, tem alguns que são policiais, mas é a saúde. Não estou aqui para falar de política, por favor, não me interprete mal. Como que vocês viram a situação? Recentemente resolveram dar um salário digno ao pessoal da saúde, até pelo reconhecimento do trabalho que fizeram na pandemia, e de repente alguém chegou lá e brecou tudo isso. A questão do piso salarial acho que é uma dor de muito tempo. Desde que eu entrei na enfermagem, a gente briga por um piso salarial e pelas 30 horas, né? 30 horas semanais. E, assim, é uma briga de muitos anos. Ficamos um pouco esperançosos, eu particularmente um pouco, porque eu nunca fico muito pela situação do Brasil mesmo, em ter um piso inicialmente proposto muito maior do que foi aprovado, né? Não sei se vocês chegaram a ver os valores que eles tinham enviado, eram bem maiores do que recebemos. Mas era esperado, assim, é uma briga de cabeça grande, né? Sim. Os planos de saúde e as grandes redes, eles de fato eles não querem pagar, porque a gente é a base da saúde. Acho que 70%, 80% da saúde é enfermagem. A gente é mão de obra mesmo. E a partir do momento que você determina um piso, você fala para eles que, olha, você tem que pagar pelo menos isso. E no Brasil, por ele ser de território continental, infelizmente a gente ainda tem pessoa graduada que estudou 5 anos e recebe menos que um salário mínimo. Temos. Por isso que a gente precisa do piso. Não é uma realidade do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo principalmente. É muito difícil a gente ver algo tão abaixo, mas no Brasil é. E aí foi uma frustração, né? Primeiro aprovou, depois retiraram. E aí ainda segue aí na briga de... E tem outra coisa, Jota Chave, que ninguém, eu não vi nenhum sindicato, não vi ninguém se mexer. Na pandemia, até a pandemia, as recepcionistas que recepcionavam as pessoas, qualquer tipo de pessoas, elas tinham 30% de salubridade, tá? Que é dado por lei. Aí, de repente... tiraram os 30% na época da pandemia e não devolveram esses 30%. Nossa. Tipo, aí dependendo da empresa... Mas quase todos os hospitais fizeram isso. Eu estou falando isso com informação segura. Certo. Tá? Eu não vou citar nome de hospitais, mas... E são muitos hospitais particulares que têm nomes aí no mercado e que tiraram. E a pessoa só consegue esse direito se ela entrar na justiça. E aí acaba prejudicando, né? Infelizmente a gente sabe que você processa uma empresa, as outras já... E aí entra aquela situação que ela está falando aqui. Eu vou contratar uma pessoa, eu vou olhar que ela já colocou o Hospital X na justiça. Aí pronto. Aí eu já não... Aí já é algo que vai ficar aí. Pode continuar, fica à vontade. Não, agora a gente já está indo aqui já para o final, gente. Puxa, a vida passa rápido, Stephanie. O tempo vai, né? Acho que você vai ter que voltar um outro dia aqui. Olha. Não, né? Porque, né? Stephanie, eu gostaria de a gente já está na reta final aí, mas a enfermagem, ela lida também com alguns processos ali do dia a dia, porque daí eu me identifiquei quando ela falou de cliente, eu vou puxar um pouquinho mais para mim, né? Eu estou na área administrativa e etc. E você falou de cliente, eu lido com a área administrativa e também a comercial. Eu transito nesses dois meios aí. Falei pra você ali fora que era muito próximo do que a gente fazia também, Isso, né? Então, assim, a gente falou aqui de bastante da parte técnica, né? Dessa questão do atendimento com o paciente que agora é cliente, né? Com os familiares e etc. Mas o dia a dia do enfermeiro, não é? Ali
em lidar, existe uma papelada toda, né? Sim. Procedimentos, rotinas, regras, né? E processos, né, que são Sim. estabelecidos. Me fala um pouquinho sobre isso, como que seria essa rotina aí, porque tem, vamos dizer, como você faz hoje, desde o início, né? Pegou ali no princípio, como que é um pouquinho desse processo? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. No ambiente hospitalar, a gente tem a enfermagem assistencial, né? Que é a base ali. Então, os técnicos auxiliares de enfermagem, que são quem administra a medicação, dá banho, realiza o curativo. Dependendo da complexidade desse paciente. Apenas técnicos e enfermeiros também. Hoje a gente tem setor em alguns hospitais que só tem enfermeiro graduado, que faz essa assistência direta do paciente. Tem o enfermeiro responsável pelo setor, né, que administra tudo isso, então vai ser ele que vai resolver sua escala, que vai ver qual curativo tem que ser feito, com quanto tempo, de que maneira, que material precisa, fazer a solicitação, a gestão dos materiais que a gente utiliza, a gestão mesmo daquele setor, e aí a gente vai ampliando. Então, tem o responsável por aquele setor, o responsável pela unidade inteira, o responsável pelo hospital, o responsável comercial. Isso tudo dentro do hospital, na maioria das vezes, é um enfermeiro. Então, a gente tem o enfermeiro da parte de satisfação do cliente, que tá ali para ver a questão de saque, o que a gente pode melhorar, o que não pode, ver qual é a melhor experiência do cliente. Temos os enfermeiros que vê análise de dados, então indicadores de quantas paradas cardiorrespiratórias nós tivemos, quantos óbitos nós tivemos, se esses óbitos eram esperados, se não eram, se a gente podia ter prevenido uma ida de um paciente para UTI ou uma queda. A gente tem toda uma equipe ali que faz planilha mesmo, dado, gráfico, analisa, vai pesquisando para a gente melhorar esses processos. Porque num processo desse a vida de um paciente pode... Além da vida, hoje, o ambiente hospitalar, ele é muito... Acho que não só hoje, né? Sempre foi, mas a gente tem uma visão muito mais comercial dele, né? Então, nós temos certificados internacionais, não só para hospital particular, mas para hospital público também, de serviço de hotelaria, satisfação do cliente, meta a ser alcançada de baixo indicador de infecção, baixo indicador de queda, de gestão de qualidade mesmo, para que você consiga ter esse cliente satisfeito, para que ele volte, caso precise, não é? Num processo de doença ou em algo eletivo mesmo, se você quiser fazer uma cirurgia plástica ou algo opcional, e que seja rentável. Então, eu não quero um paciente que pagou para ficar 10 dias, sofreu uma queda e vai ficar um mês. O convênio não vai me pagar esse um mês. Ele pode falar, não, a culpa é de vocês. E aí eu tenho uma dívida. Então, eu posso levar esse paciente por 10 dias de uma maneira confortável, economizando o que eu falo administrando bem, né? Utilizando da forma correta os materiais, e nisso a gente acaba economizando, óbvio, né? Tudo que a gente faz corretamente, utiliza corretamente, tem uma vida útil melhor. E aí esse paciente vai me trazer mais lucro do que prejuízo. O hospital, ele quer lucro, né? O paciente, o nosso cliente Você acha que aí, nos dias atuais, os hospitais estão preocupados, estão investindo em hotelaria? Olha, muito, hein? Muito. E aí a gente tem que se adaptar nisso. Porque não vou citar aqui fazer comercial gratuito de hospital, né? Não. Mas eu já vi hospital que, pelo amor de Deus, mas eu já vi hospital que é diferenciado. Os particulares, principalmente, os nossos hospitais públicos que buscam certificação internacional, então George Commission, tem a ONA também, né, que são certificados hospitalares de qualidade. Eles buscam muito a questão da hotelaria. Então, tem hospital aí que tem serviço de quarto, cardápio de hotel mesmo. É literalmente hotelaria. É você se sentir mais em casa possível. Leito de hospital que tem sacada. E aí é uma adaptação, né? Porque no Brasil é algo muito novo, muito recente.
essa questão de hotelaria hospitalar. Mas eu vou falar uma coisa pra E você. pra gente profissional é um pouco, Tem principalmente os mais complicado, né? velhos, Pra essa pra quem transição, é mais velho, né? essa transição é difícil, de tipo, pô, como assim? Tem uma sacada? Pra que o paciente quer uma sacada? Pra que o paciente quer estrogonofe? Não, vai comer tal coisa, entendeu? Então, o pessoal mais antigo é um pouco mais difícil, é uma adaptação, mas são muito focadas, viu? Vou falar um negócio pra ti. Não tem nada a ver com o prefeito atual no momento. Não tem nada a ver com o prefeito atual no momento. Mas tem um hospital lá em São Bernardo do Campo, tá? Ele é do SUS. Que a hotelaria dele é 10. A UTI é 10. Na UTI eles colocam um sofá, leito para você acompanhar o seu paciente. Eles te dão alimentação, tá? Para o senhor jantar lá. Te dão um café da manhã, coisas que hospitais aqui em São Paulo não faz. Mas não tem nada a ver com o prefeito atual lá, porque isso aí já vem de alguns A anos lá administração atrás. do hospital mesmo, né? Exatamente. Então vamos falar que eu estou fazendo propaganda do prefeito aqui. Nem eu conheço, nem quero conhecer. Mas hoje em dia eles J. investem Chaves. muito. Deixa nós estamos indo aqui para o encerramento já mesmo, mas eu queria só fazer um fechamento da minha parte, depois eu passo a bola aí para a Bianca também fazer o fechamento dela. Você entrou dentro do que eu te perguntei, tem o técnico, auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Isso. Eu sou totalmente leigo quanto a isso. Então, assim, qual que é a diferença de um para outro aí? Como que funciona essa O Brasil, questão? ele é um dos poucos países que a gente ainda tem essas 3 classes, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, Portugal, nós só temos enfermeiros, não temos mais os cursos técnico e de auxiliar, né? Na verdade, é uma questão de formação mesmo. O auxiliar de enfermagem, ele precisa ter até o segundo ensino fundamental completo, não precisa ter ensino médio completo. E ele cuida de pacientes de baixa complexidade, né? Então, ele pode administrar vacina, realizar medicações, banho, curativo simples, isso tudo na delegação do Corém, né? Do nosso conselho. O técnico de enfermagem, ele tem ensino médio completo, realiza um curso que tem cerca de 10 meses a mais do que o auxiliar, e ele já é preparado para pacientes de média complexidade. Então, medicamentos um pouco mais complexos de ser preparados e administrados, curativos um pouco mais complexos, paciente um pouco mais debilitado. Na prática, assim, para ser bem sincera, a gente não vê muita diferença. É mais o nome. Acaba, é mais uma questão de titularidade, mas na formação a gente tem, e o técnico ele também tem, na grade técnico tem preparação para administração, então ele de gestão hospitalar, essas questões, então ele pode auxiliar o enfermeiro nisso, numa UBS, ele auxilia na gestão de calendário vacinal, essas coisas, né? É como se fosse um auxiliar do enfermeiro ali nessa parte administrativa. E o enfermeiro faz a graduação de 4, 5 anos, mais ou menos, e ele faz todo o administrativo, pode fazer gestão hospitalar. Na parte assistencial, ele cuida de pacientes de alta complexidade, então, pacientes muito graves, administração de hemocomponentes, né, sangue, quimioterápicos, medicamentos mais complexos e com mais alto risco. Ali o paciente abaixo, mais... ele tá abaixo do médico ali, né? A gente tá ao lado, né? A gente tá ao lado. O médico e o enfermeiro, a gente faz coisas completamente diferentes, né? O médico, ele cuida da doença do paciente, então ele olha a doença e cuida disso. E manda o enfermeiro pra O você. enfermeiro, a gente cuida da pessoa, né? Do indivíduo como um todo. É isso Então, mesmo. além da doença, todos os processos que alteram junto a ela e prepara a enfermagem única que a gente lida de antes do nascimento até após a morte, né? Então, a gente faz preparo de corpo, é tudo. Muito bem. Claro. Bianca, eu vou deixar você fazer a sua deixa final para a gente ir para o encerramento aí, que já passou rapidinho aqui, o tempo foi, né? De toda essa sua carreira na enfermagem, né? Agora, principalmente na oncologia pediátrica,
que você aprendeu com seus pacientes, com a sua rotina, com a sua pós-graduação, né? Qual foi a lição que você levou para si? As crianças me ensinam todo dia a ser muito resiliente, viu? Resiliência e força é uma coisa que essas crianças ensinam absurdamente, porque se vocês vissem a força de uma criança que está passando por um processo tão complexo e a resiliência dela de estar ali e, assim, continuar brincando e a vida é ótima e, ai, eu choro aqui agora porque eu sinto dor, 10 minutos eu esqueço e eu quero brincar, vem aqui, tia, olha esse desenho. Eu acho que essa resiliência da criança eu levo pra vida, assim. Essa força a gente leva um aprendizado, todo então, dia. diário, todo dia. Sim. Todo dia. Muito bom. Rapaz, E aí? passou rápido. Foi, não deu nem tempo, da gente contar muita história, né? O Neves gosta muito de história. Todos os bate-papos nossos aqui, aí falou, vamos contar história. Hoje são outras coisas. Bom, gente, a gente teve aqui com a Stephanie, isso, Santos, né? Ela falou um pouquinho aqui de enfermagem pediátrica, né? Creio que só foi a ponta do iceberg. Essa é uma professora falando. Né? Então, Stephanie, bom ter você aqui conosco no Bate-Papo Chamo Neves. Obrigada. E eu espero que a gente possa, quem sabe, outras vezes aí dialogar um pouco mais, não é, Neves? Claro. Manda um abraço pro seu pai, tá? Manda um abraço pro seu pai. E também aguardamos ele aqui também. Opa, por favor, tem que vir trazê-lo, né? Trazer aqui para falar um pouquinho mais, já fiquei sabendo também tem um de currículo amplo aí, né? Doutora Bianca, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, foi bom estar contigo. Eu que agradeço vocês pelo convite. Então tá bom, Neves, obrigado por você me convidar para a gente estar junto aí de novo. Eu que agradeço. Tá bom? Pessoal, obrigado por vocês estar conosco, curta, compartilhe, né? Dá o seu like aí, vamos interagir aí no Bate-Papo Chamo Neves, ok? Eu conto com você para a gente estar junto, alavancando. O Neves sempre vai ter conteúdos aqui maravilhosos. Tem outros conteúdos aí lá atrás, você depois dá uma olhadinha aí na playlist nossa, tá bom? Que você vai ver outros conteúdos maravilhosos. Mas hoje foi esse conteúdo aqui bastante instigante, né? Enfermagem pediátrica. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Aí, tchau, tchau.